Comece a falar com Deus. Deus já está falando com você desde o momento que você entrou. Mas Davi, como assim? Como Deus está falando? Deus está falando com você através do louvor, através das ministrações, através das palavras que foram ditas aqui nesse púlpito, através do momento do dízimo. Deus está falando com você. Peça para Jesus abrir a sua mente para que você possa entender aquilo que Ele está querendo fazer. Feche os seus olhos, comece a orar, as tuas palavras, do seu jeito. As tuas palavras. Em nome de Jesus. Continua orando no seu lugar, continua orando. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos declarar que tudo que temos e tudo que somos vem tão somente do Senhor, ó Pai. Nós queremos te agradecer, Deus, porque um dia o Senhor enviou o teu Filho amado, para morrer no meu e no lugar de cada um que está neste lugar. Obrigada, Deus, porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho, porque o Senhor rasgou, Deus, o Senhor rasgou os céus e desceu sobre nós e enviou o teu Santo Espírito para que nós pudéssemos ter comunhão contigo, Deus. Através de Jesus nós podemos ser chamados de amigo de Deus. Nós fomos reconciliados contigo, Pai, e nós temos uma identidade de filhos e filhas do Senhor, Pai. Nós queremos te dar toda a glória essa noite, e nós queremos engrandecer o teu nome e reconhecer tamanho amor que se fez carne, tamanho amor que desceu na terra, habitou entre nós e morreu por nós. Pai, nós te louvamos, Deus, porque estamos aqui e podemos sentir a manifestação da tua glória essa noite sobre nós. Pai, nós pedimos para que o teu Santo Espírito, que nos convence, Pai, de toda a verdade, de toda a justiça, de todo juízo, venha mesmo ser derramado sobre as nossas vidas. Nós declaramos que não há outro Deus além de ti, Pai. Nós declaramos que não há outro Deus, Pai, que não há outro Deus de amor, não há um outro Deus que faz nova todas as coisas, não há outro Deus que nos traz esperança. O Senhor é o Deus, Pai, pelo qual nós podemos ter vida hoje, e nós queremos viver essa vida. Queremos viver a vida verdadeira, a vida que nos traz alegria, a vida que traz vida dentro de nós, que traz propósito sobre nós, que traz sentido sobre nós, que não nos deixa órfãos, mas que nos abraça com esse amor, nos envolve com esse amor que transforma de dentro para fora, que arranca tudo aquilo que não provém de ti e nos traz uma nova vida. Pai, em nome de Jesus nós declaramos que somos geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, e por isso as portas do inferno não prevalecerão. Nós, Pai, como geração, eles como adolescentes, são povo de propriedade exclusiva, e por isso o inimigo não tem poder, Pai. Agindo o Senhor, quem impedirá? E o Senhor está ao nosso favor. Os céus estão abertos sobre esta igreja, sobre os teus filhos, sobre a vida do Davi e da Jamila. O Senhor tem feito sinais e maravilhas, e o Senhor fará ainda mais, porque o Senhor é fonte inesgotável, porque o Senhor tem o infinitamente mais,
Há visões que o Senhor tem colocado no coração da Jamila, que irá se cumprir, porque o Senhor declarou nos céus e será operado na terra. Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Pai, e oramos no nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um amém no seu lugar, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Deixa eu te ensinar um negócio, presta muita atenção. A vida cristã, ela tem tudo a ver com comunhão. E uma das coisas que a gente partilha, que a gente divide, é a oração. Comer junto é algo muito cristão, estar juntos, fazer o culto e orar juntos. Sabe? Nós precisamos orar cada vez mais. Tanto você na sua casa, lá no seu quarto, sozinho, quanto aqui na igreja. Cada vez mais orar, para que a gente possa atrair a presença de Deus, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus quer que a gente faça, para que a gente possa cumprir com o propósito desse ministério aqui nessa cidade. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te trouxe. Deus tem um propósito para a sua vida, e o propósito principal da sua vida, da sua existência, é que você glorifique a Ele. E outro propósito que também é principal na sua vida é que você anuncie o Evangelho, pregue sobre Jesus Cristo para as pessoas que você conhece. Essa é a maior característica das pessoas que frequentam esse culto e das pessoas que frequentam as células de adolescentes da Primeira Igreja Batista de Marília. Os adolescentes da PIB Marília pregam o Evangelho por onde eles passam, e você precisa ser um deles. Leve o Evangelho, leve o amor de Jesus Cristo, leve a palavra de Deus. Pregue, pregue, pregue e ore muito. Semana que vem, na sexta-feira, nós vamos ter um culto mais comprido. Por quê? Porque é a nossa vigília, a vigília do Multi. E a vigília do Multi já é a vigília mais lotada da igreja. Nenhuma outra região tem uma vigília tão lotada quanto a nossa. Mas eu não quero só ter uma vigília lotada. É óbvio que eu fico extremamente feliz com a nossa vigília lotada. Mas eu não quero só ter uma vigília lotada. Mas eu quero que a gente saia daqui cheio do poder de Deus. Eu quero que as pessoas saiam daqui curadas. Eu quero que as pessoas saiam daqui transformadas. Na última vigília, a gente contou 300 e alguma coisa na última vigília. Mas eu não quero só juntar gente. Mas eu quero que você saia daqui transformado. É óbvio que juntar gente faz parte dos nossos objetivos, mas tenha a certeza absoluta que não é o objetivo primário. Nessa quarta-feira agora eu participei de uma reunião com o meu pai. A gente foi para São Paulo, e a gente participou de uma reunião na Monte Sião, que é a igreja do Tel Hayashi, e a gente participou de uma reunião a respeito do Descende Brasil, que vai ser um evento que vai acontecer em fevereiro do ano que vem. Alguém está inscrito no Descende, hein? Só para saber assim? Legal. Deve ter caravana da nossa igreja e tal. E a gente estava lá e foi muito bom. Foi muito legal, sabe? E Deus começou a falar comigo e a me lembrar algumas coisas, porque eu estava lá e tinha muita gente boa, e tinha muita gente conhecida. Tinha muito pastor Eibe Uber, pastor Paulo Mazzoni, pastor Carlito Paz. Tava lá. Cara, chuta um cantor, tava lá, todo mundo. Cara, até procurador-geral da justiça, tinha um monte de gente, e a gente lá no meio. Eu tava sentado assim, eu e meu pai, do nada, não é da geração de vocês, mas pra mim foi muito forte. Eu estava sentado assim, do nada, chegou o Juninho Afran, guitarrista do Oficina G3, uma banda de rock. Chegou o Juninho Afran e sentou do meu lado. E aí, mano, beleza, eu falei, era tipo o Tony Stark sentado do meu lado. Eu falei, mano, como assim, cara? Juninho Afran. Eu falei, brother, eu tô mais ou menos por aqui nessa foto. Eu tô mais ou menos por aqui, assim, ó. Sei que não vai dar pra me ver, mas eu tô por aqui. E meu pai tava mais pro meio. E aí eu comecei a perguntar, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Mano, esses caras são tudo famosos aí do meio gospel, esses caras são tudo grande. Sem brincadeira, eu tava sentado aqui, o Juninho Afran sentou do meu lado. No banco da frente sentou o Rodolfo Abrantes com a esposa dele. Aqui sentou a Fabiola Mello com o marido dela. Aqui sentou o Brunão e um cara da igreja dele.
na frente o pastor Ibe Uber, tá ligado? Eu falei, mano, só tem dinossauro aqui, os caras muito loucos, e eu aqui no meio, o que eu tô fazendo aqui, velho? E eu comecei a chorar muito, velho. Falei, mano, eu só tenho que agradecer, porque o meu pai tem um relacionamento com o Theo Hayashi, e é por isso que a gente foi pra lá, porque ele é amigo do Theo. E a editora do Theo vai lançar uma Bíblia de avivamento, e meu pai escreveu uns estudos para essa Bíblia. E aí, essa Bíblia vai chegar na sua mão, se Deus quiser, em nome de Jesus. É para ser lançada esse semestre agora. Enfim. E eu não estou falando isso para autopromoção não, velho, porque na verdade a gente não é famoso. Tem um monte de gente famosa, mas a gente não é famoso. E eu nem tenho chamado para ser famoso. Mas eu estou falando porque Deus falou algo no meu coração muito forte lá, e eu quero que isso seja transmitido para você. Pode tirar essa foto agora. Quando eu era menino, assim, bem novo, quando eu era, tipo, sei lá, 11, 12 anos, tinha um movimento no Brasil que chamava Movimento de Adoração Extravagante, sabe? David Keelan, Davi Silva, uns caras aí. E eles fizeram um monte de loucura, um monte de coisa que eu nem concordo, na verdade. Pastor David lembra dessa parada aí. Eles fizeram um monte de loucura, um monte de coisa que eu nem concordo, na verdade. Mas aquela galera lá atrás, eu lembro disso de verdade, cara. Eu lembro do meu pai falando essas coisas pra mim. Aquela galera lá atrás, eles já profetizavam sobre um tempo de avivamento e de unidade na igreja. Certo? Eles já falavam sobre isso. E eles falavam, vai vir um tempo de avivamento e um tempo de unidade na igreja. Vai vir um tempo de avivamento e um tempo de unidade na igreja. E aí, beleza. Depois, quando meu pai me colocou em Kings Kids, Jocum, e a gente ia para as campanhas de Kings Kids e tudo mais, cara, eu fiz umas 10, 12 dessas, fui para várias cidades, já falei isso aqui umas 300 vezes também, mas enfim, a Bianca já foi em algumas comigo. E aí, velho, a gente ouvia que a gente estava... Esse era o termo que eles usavam. Se você pesquisar na internet, você ainda acha um artigo antigo da Jocum. No limiar da quarta onda. Esse é o artigo. E era isso que a galera da Jocum falava. Que houveram 3 ondas poderosas de evangelismo mundial. E nós estávamos prestes a surfar na quarta onda de evangelismo mundial. E essa quarta onda de evangelismo seria a maior onda de evangelismo de todas, por causa da tecnologia, por causa da globalização, por causa da era da informação, que as pessoas agora estão conectadas, e haveria a maior colheita de vidas para Jesus Cristo da história da humanidade, e depois Jesus Cristo iria voltar. É isso que os jocumeiros falavam. No meu primeiro dia segundo dia de CTMDT, eu cheguei, dormi uma noite lá na escola. Na segunda noite, estava rolando uma conferência na Igreja Batista da Lagoinha, chamada Conferência Clamor. Nessa conferência, estava uma mulher chamada Heidi Baker, que é uma mulher de Deus. Ela faz um ministério fantástico de missões na África e tudo mais. Ela é canadense, se eu não me engano. E ela estava lá, nessa conferência. E aí, em determinado momento, ela ajoelhou no palco, ela pegou o microfone e ela começou a orar. E aí eles pegaram uma bandeira do Brasil, colocaram uma bandeira do Brasil no palco, e eles começaram a orar pelo Brasil. E aí aquela mulher, não sei se ela é canadense ou americana, mas ela começou a orar, e ela começou a profetizar sobre a nação brasileira. E ela começou a falar, vai haver um movimento de unidade, e vai haver um avivamento na nação brasileira. E vai haver uma colheita gigantesca. E muitos missionários serão enviados para o mundo. E o país catalisador e o país que vai mais enviar missionários vai ser o Brasil. A Heidi falava isso lá e eu falava amém, aleluia. E hoje, quando eu estava lá orando e tal, eu lembrei de um negócio que a minha irmã participou em 2002. Ela tinha 11, quase 12 anos, eu tinha 9 anos de idade, mas a gente estava em Brasília, porque a gente tem família lá. Isso você pode entrar no YouTube e pesquisar. O Ministério Diante do Trono, liderado pela Ana Paula Valadão, gravaram um DVD na Esplanada dos Ministérios, que é lá na capital do nosso país. E nesse dia, mais de 1 milhão de pessoas se reuniram em nome de Jesus. Você não ouviu errado e eu não estou exagerando nem mentindo, isso é um fato, pode pesquisar na internet. 1 milhão de pessoas se reuniram na Esplanada dos Ministérios em julho de 2002. 1 milhão de pessoas. A nossa cidade tem 200 e poucos mil habitantes. Lá tinha 1 milhão de pessoas. Em determinado momento, a Ana Paula Valadão entra no palco. Você pode procurar na internet.
ela entra no palco, do lado dela está a pastora Ana Lúcia, do outro lado está a pastora Zenete, ela ajoelha e ela começa a orar, e ela começa a pedir perdão pelos pecados do Brasil. Ela começa a pedir perdão pela corrupção, ela começa a pedir para que Deus possa trazer um novo tempo para o Brasil. E aí, algumas pessoas se ajoelharam e naquela noite, a Ana Paula Valadão liderou 1 milhão de pessoas em oração pelo país. E por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com você? Porque eu sinto que a gente está vivendo esse momento que todas as pessoas falaram. E eu não estou falando aqui que o Descende significa um avivamento, porque não, ele não significa um avivamento. O Descende é um evento, é um ajuntamento, é uma festa linda, maravilhosa que a gente faz para Jesus. Mas o Descende não é um avivamento. Mas o que eu estou falando para você é que ele é um vislumbre, ele é uma fração de algo que Deus está fazendo no nosso meio. Talvez você se converteu aqui nessa igreja, talvez você nunca andou em outra igreja, em outro lugar. Mas Deus está movendo o Brasil, cara, de uma forma sobrenatural, e as pessoas estão se convertendo, e cada dia que passa tem mais crente, cara, e cada dia que passa as igrejas estão crescendo, e isso não é por acaso. Existe algo de Deus, Deus está fazendo algo. E sabe o que é interessante? Diferente de quando eu era adolescente, o que eu estou vendo agora é que a maioria dos adolescentes, eles realmente têm fome de Deus e vontade de aprender. Toda semana eu recebo, sei lá, umas 10, 15, 20 perguntas bíblicas diferentes, de assuntos difíceis, de assuntos complexos. E a galera, Davi, mas me explica isso, o que está acontecendo aqui, o que é isso? A galera está afim. E sabe o que é isso? Isso não é simplesmente, Davi, é porque eu sou uma pessoa curiosa. Não, é porque o Espírito de Deus está te movendo. Deus está querendo fazer algo no Brasil, Deus está querendo fazer algo na nossa nação, e você tem que ser parte disso. Você tem que ser parte disso. Sabe, as pessoas falaram a vida inteira, pastores que vieram antes de nós, pagaram o preço com lágrimas. E agora o momento chegou da sua geração, mano. Da sua geração, você. É você, cara. De você levar isso, de você levar esse fogo, essa paixão, levar esse amor de Deus para as pessoas. É por isso que eu falo aqui toda sexta-feira que você não pode, porque isso é um pecado, isso é errado. Você não pode reduzir o que a gente faz aqui na Primeira Igreja Batista. Você não pode reduzir o que a gente faz aqui no Multi a um culto, velho. A simplesmente vir aqui, participar e ir embora. Brother, você acha que Jesus Cristo morreu por você para você vir para a igreja de sexta-noite? Você acha mesmo? Você acha que Jesus iria vir do céu, abrir mão da sua glória, se tornar um ser humano simplesmente para você frequentar um culto de sexta? É claro que não. Jesus quer que você ande no poder do Espírito Santo. Jesus quer que você seja uma testemunha poderosa. Jesus quer que você pregue o Evangelho. Jesus quer que você vá. As pessoas estão lá fora, vivendo e cometendo todo tipo de atrocidade, distante de Deus. E o que acontece com as pessoas que estão distantes de Deus é que quando a vida delas acaba, elas ficam eternamente distantes de Deus. Mas você pode levar salvação para essas pessoas. E é esse o momento que a gente está vivendo no Brasil. É esse o momento agora. É o momento de pregar o Evangelho. É o momento de ir. Eu achei fantástico essa semana, porque, sem brincadeira, pelo menos no meu Instagram, foi a semana que eu vi mais stories de gente falando mal de crente. Foi a semana que eu vi mais stories de gente xingando cristão, xingando pastor. E eu achei maravilhoso. Mas como assim, Davi? Você achou maravilhoso? Estão xingando o pastor? Finalmente os crentes brasileiros começaram a incomodar. Que não dá para a gente ficar simplesmente achando que cristão e pastor foi chamado para ser popstar, mano. A gente tem que incomodar, porque existem pautas na sociedade, existem pautas ideológicas, existe uma narrativa que não condiz com a Bíblia, e a gente em algum momento vai entrar em conflito com isso. E graças a Deus tem gente entrando em conflito com isso. E talvez você não percebe, mas você entra em conflito com esse tipo de coisa toda semana, e talvez você foi passivo.
Talvez quando algum professor na sua sala falou sobre aborto, você falou, realmente, porque o aborto tem que legalizar mesmo. Não, velho, não tem, você é cristão, você segue a Bíblia. Isso é pecado e você tem que ser contra isso, e você vai incomodar por ser contra o aborto. E alguém pode me filmar agora e postar isso na internet, e aí eu posso arrumar um problema com isso, mas eu não estou nem aí, porque eu vou continuar firme com a palavra de Deus. E aí alguém pode falar para você, não, Davi, mas nós precisamos legalizar as drogas. Não, Davi, mas nós precisamos reconhecer as uniões homoafetivas. É óbvio que não. É óbvio que não, isso é pecado. E você precisa entrar em conflito com isso, isso faz parte da sua vida. Você precisa entrar em conflito com essa narrativa. Não é discurso de ódio a quem é homossexual, a quem é gay, pelo contrário, essas pessoas a gente ama, elas são bem-vindas, e quanto mais dessas pessoas aqui dentro, melhor. Agora a prática é errada, é pecado, a Bíblia diz, e eu não vou mudar o que a Bíblia diz, brother. A Bíblia é a palavra de Deus, e a gente segue ela. Agora o momento é esse, e o momento não dá mais, sabe? Não dá mais pra gente brincar de ser crente. Ou a gente é ou a gente não é, cara. Não dá mais pra gente brincar de ser cristão, sabe? O nosso culto se tornou praticamente um evento, cara. Porque vem um monte de gente, cara, que nunca pisou em igreja em nenhum lugar, que fica sabendo que é massa, que tem uma banda boa, que tem uma banda da hora. E talvez você está aqui por causa disso. Eu quero te falar, seja muito bem-vindo. Mas aqui, brother, a gente segue a Bíblia, a gente segue a palavra de Deus, cara. Então ou vai ou racha, mano, você está entendendo? Ou a gente segue a Jesus Cristo, ou a gente não está seguindo. Ou a gente está sendo discípulo de Jesus, ou a gente não está sendo. E o momento é esse. Porque é o momento dos discípulos de Jesus, da nação brasileira, se levantarem. Porque o vento está soprando, cara. É o momento agora, de você se levantar, de você pregar o Evangelho. Parte do que a gente estava conversando lá na reunião do Descende é exatamente que esses eventos, que essas coisas não sejam um fim em si mesmo, mas que a gente possa incentivar e criar algo, uma cultura de evangelismo. E sabe qual que é um dos campos lá, um dos alvos da galera, daquele grupo que a gente faz parte? As escolas. Só que não precisa esperar juntar um monte de pastor para a gente atingir as escolas. Você só precisa na segunda-feira começar a pregar o Evangelho. Estava conversando com a Nicole terça-feira, e ela falou assim, parece simples o que eu vou falar agora, mas é fantástico, eu achei maravilhoso. Ela falou assim, Davi, desde que eu me converti, eu nunca mais levei uma ocorrência na escola. Ela falou isso para mim. Sabe o que é isso? Isso é conversão, transformação e avivamento, velho. A menina que zoava o barraco, acabava com tudo na escola, de repente, ela nunca mais levou uma ocorrência na escola. Você acha que a professora dela não está vendo? Você acha que a diretora não está vendo? Você acha que as amigas não estão vendo? É óbvio que estão. Está entendendo o que eu estou falando? E eu gosto de um texto, eu lembrei de uma parada, de 1 Crônicas 12. Vários guerreiros estão se unindo a Davi, se unindo ao exército de Davi, das tribos de Israel, e eles tinham habilidades específicas. Então tinha uma tribo que os caras eram arqueiros excelentes, e os caras eram os melhores arqueiros da época. Tinha uma galera que eles eram especialistas na funda, que é a arma que Davi usou para matar Golias. E a Bíblia diz que eles eram tão bons com a funda, que eles atiravam tanto pedra com a mão direita, quanto com a mão esquerda. O cara era tipo uma máquina, velho. Tem uma outra galera de uma tribo, que eles eram especialistas em escudo e lança. E a Bíblia diz que no campo de batalha, eles eram ferozes como os leões, mas ao mesmo tempo eles eram ágeis como a corça. Então os caras eram, mano, absurdo. E dessa tribo, a Bíblia diz que o mais fraco podia enfrentar 100 caras, 100 homens, sozinho. E o mais forte enfrentava 1000, ia ganhar dos 1000. E essa galera está se juntando a Davi para formar um exército. E é muito interessante que se junta a Davi uma galera da tribo de Issacar. E no versículo 32, presta atenção na habilidade especial da tribo de Issacar. Cada um tinha uma habilidade especial, tá ligado?
melou para frente, quadrado, cada um tinha um desse. Agora se liga, qual que era o do Issacar? Versículo 32, 1 Crônicas 12, versículo 32. Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Eu vou ler de novo, presta atenção, porque o Daniel Brizoni não colocou na projeção. 1 Crônicas 12, versículo 32. Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Mano, presta atenção. Num grupo de guerreiros, de exército, uma tribo se une e a habilidade especial dos caras é conhecer o tempo em que eles estão vivendo. Eu não sei se você está entendendo, porque chama muito mais atenção um cara que consegue matar 1000 homens sozinho do que um cara que entende o tempo que ele está vivendo. Mas perceba como isso é importante. E vamos trazer essa realidade para cá agora. Perceba como é importante você e eu, nós termos a habilidade de entendermos o tempo que nós estamos vivendo. De nós olharmos para a igreja brasileira e entendermos o tempo que nós estamos vivendo. E entendermos e sabermos, conforme a palavra nos diz, como nós devemos agir. Mano, chega de perder tempo. Chega de oba-oba, cara. Chega de brincar de crente. Está na hora de você entender o tempo que você está vivendo. E esse tempo agora, o tempo de hoje é tempo de avivamento. O tempo de hoje é de colheita. O tempo de hoje é de apressar a vinda de Jesus Cristo. Uma das coisas que a gente aprendia quando a gente era criança, e que também a gente aprendia em Kings Kids, é que a gente tinha que amar a volta de Jesus e clamar pela volta de Jesus. Mas não adianta só a gente orar para que Jesus volte. Uma das formas que a gente apressa a volta de Jesus é pregando o Evangelho. Porque tem gente que fala, mas eu gostaria de fazer tanta coisa antes de Jesus voltar. Não vai existir nada melhor nessa terra do que Jesus Cristo voltar e a gente poder ficar na presença de Deus todos os dias da nossa vida. E nessa série de mensagens que a gente está fazendo, um dia eu vou trazer o pastor Domingos aqui só para pregar sobre a segunda vinda de Cristo, porque ele entende disso 1 milhão de vezes melhor do que eu. Mas antes de te falar um negócio, Jesus Cristo vai voltar, e cabe à igreja, cabe a nós. Tem alguém aqui que é igreja, discípulo de Jesus? Cabe a nós apressar a vinda de Cristo e pregar o Evangelho. Mano, está na hora. Entenda o tempo que você está vivendo. Tenha a mesma habilidade que esses 200 homens da tribo de Issacar. Fique esperto, entenda, compreenda o tempo que você está vivendo. E se você não estava compreendendo, o seu pastor está falando para você. Você está vivendo um tempo de avivamento e de transformação na nação brasileira. Chega de perder tempo. Prega o Evangelho, dê testemunho, pregue na sua escola, ganhe as pessoas para Jesus, vá para a sua célula, leve os seus amigos, pregue na sua casa, pregue na sua igreja, na sua casa. Mas em nome de Jesus, não fica parado. Acorda, cara, e viva. Deus leva o profeta Ezequiel numa visão, e ele vê um vale de ossos secos. E aí Deus manda ele profetizar, e ele começa a falar com aqueles ossos secos, e aqueles ossos começam a se juntar, começa a criar músculo, carne, veias, pele, e vira um monte de corpo. Depois o profeta, ele clama ao Senhor, e Deus manda um vento e sopra a vida naqueles corpos ali que estavam ali, como se fosse um bando de zumbi de pé, e de repente, aqueles ossos secos, eles viram um grande exército. Deixa eu te falar um negócio. A maioria dos adolescentes da cidade de Marília, está morto como esses ossos secos. Você lê isso aí depois na sua casa, em Ezequiel 37. Mas a maioria dos adolescentes de Marília, presta atenção, eles estão mortos espiritualmente como um vale de ossos secos.
Mas se você, olha para mim e presta atenção, porque eu vou concluir com isso. Se você se levantar, se você profetizar, se você declarar a palavra de Deus, se você declarar o fôlego de vida, se você anunciar o evangelho, se você glorificar o nome de Jesus, esses adolescentes vão ganhar vida, eles vão se levantar e eles vão se tornar um exército poderoso nas mãos do Senhor, e eles vão saquear o inferno na cidade de Marília, e nós vamos viver transformação e avivamento aqui. Aqui. Mas precisa que você se levante, precisa que você profetize, precisa que você fale as palavras. Que palavras, Davi? As palavras de Jesus. Prega o evangelho, fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos agora, não converse com ninguém. Fala bem bonito, a fé. Bem bonito, a fé. Passa pela cabeça, antes de chegar no coração. Em nome de Jesus, entenda o tempo que você está vivendo. Não tem mais tempo a perder, não dá para você ficar ocioso. É agora ou nunca, brother. É agora ou nunca. Deus está querendo fazer algo. Deus já está fazendo algo. Deus já está fazendo algo no Ministério Multi. Deus já está fazendo algo na nossa igreja, nas nossas células. Mas Deus quer fazer muito mais. Se levanta em nome de Jesus e prega o evangelho, cara. É tempo, é tempo. Compreenda o que a gente está vivendo agora. Compreenda o tempo que nós estamos vivendo. Feche seus olhos e comece a orar agora. Comece a orar no seu lugar. Levante a sua voz, levante a sua voz. Comece a orar, comece a falar: Deus, eu entendo que nós estamos num tempo de avivamento, Pai. Eu compreendo que nós estamos vivendo algo poderoso na cidade de Marília e no Brasil. Eu compreendo, Pai, que o vento do Espírito está soprando sobre essa nação, e que é tempo de profetizar, que é tempo de levar a palavra de Deus, que é tempo de transformação, que é tempo de arrependimento. Deus, nós compreendemos, Pai, aquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos fazer parte disso, Pai. Nós não queremos ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo na nossa cidade, Deus, no nosso país, Pai. Nos levanta, Deus, como profetas, como adolescentes poderosos nas suas mãos, Pai. Nos capacita, Deus. Nos encha com a Tua palavra, nos encha com os Teus pensamentos, Pai. Nos encha com o Teu amor. Levante a sua voz, comece a orar no seu lugar, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a orar. Comece a falar com Deus no seu lugar.